Imagina que você pudesse voltar no tempo e reviver a sua vida, sabendo tudo o que você sabe hoje. As pessoas provavelmente te veriam como um grande sábio. Robertinho, o que você tá fazendo? Eu estou usando os adesivos do meu caderno. Mas Robertinho, você não pode fazer isso. Você tem que guardar para depois. Depois? Que depois, Maria Joaquina? O depois não existe. Se você não quer viver uma vida de arrependimentos, usa teus adesivos, mulher. Use agora. Para todos que estão nessa sala, mais um conselho. Nunca duvidem de si. Crescer é assustador. O mundo definitivamente não é justo. Mas pode confiar em mim. Se cobrar demais, não é a resposta. Porque o tempo passa depressa e você é muito mais que uma nota. Então aproveita a sua infância, abraça os seus amigos e jamais tema o amanhã. Porque acredite, se você for gentil com os outros, mas principalmente consigo, o seu futuro vai ser brilhante. Exceto o do Clayton. Conheço a sua família. Você vai cair no bueiro em 2012 e nunca vão achar seu corpo. Ana Júlia também. Eu vou morrer? Não, pior. Você vai se formar em letras da Unip. Mas pro resto de nós, o futuro é uma caixinha de bombons. É interessante porque a gente sempre tem alguma consideração sobre o passado. Seja algo que você podia mudar, ou então alguma coisa que você se arrepende muito de ter feito. Como, por exemplo, ter nascido, em retrospecto, uma ideia não muito inteligente. Imagina ter continuado lá, dentro da placenta. Zero preocupações, zero contas para pagar, apenas chute e gloob. Enfim, quanto mais uma coisa está no passado, mais fica fácil opinar sobre ela. Você olha para trás e aí de repente você sabe que numa determinada situação você podia ter dito outra coisa, ou então se cobrado menos, ou então se arriscado mais. Isso acontece não só pelo caráter fixo daquilo que já foi, mas também pelo distanciamento. Quanto mais uma coisa está longe, mais fica fácil analisar o conjunto da obra. É por isso que é muito mais simples aconselhar amigos, que estão distantes, do que seguir os nossos próprios conselhos. Uma das grandes questões da filosofia é: e se a gente pudesse controlar esse distanciamento? Será que é possível observar a nossa vida de um jeito mais imparcial e assim, quem sabe, agir com menos impulso e mais sabedoria? Sócrates acreditava que sim, porque veja bem, se sua mente é esperta o suficiente para interpretar o passado ou aconselhar amigos, o que impede que essa mesma mente faça isso com a sua vida agora, no presente? Para os gregos, o segredo era um só: autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Esse talvez seja um dos conselhos mais antigos da filosofia. O que é meio irônico, porque se conhecer é como explicar para sua namorada que o pai dela apalpou a sua bunda. Você sabe que é importante, mas você não faz ideia de por onde começar. Bom, talvez a gente possa começar por outra máxima da filosofia. Penso, logo existo. Quando René Descartes propôs essa frase, ele não estava só querendo aparecer num print do Pensador.com, apesar desse ser um bônus interessante. Descartes estava tentando propor uma base para a filosofia moderna, uma afirmativa tão verdadeira que nem mesmo o mais sábio dos intelectuais seria capaz de refutar. Sinto muito, monarque. A base dessa afirmativa é muito simples. O eu é um subproduto da reflexão. Uma cadeira não pensa, logo ela não sabe que existe. Um ser humano pensa, logo ele sabe que existe e chora escondido no chuveiro. Ou seja, se você quer conhecer o eu, você precisa conhecer a plataforma onde o eu existe, o pensamento. Como o pensamento funciona? Parece uma pergunta simples, mas como tudo na filosofia, não é. Para demonstrar isso, Jean-Paul Sartre, grande filósofo existencialista, propõe o conceito de transcendência. Por exemplo, digamos que você vá até a padaria comprar presunto e no caminho você dá de cara com aquele seu amigo que você não vê desde o fundamental. Só que detalhe, esse seu amigo está completamente sem roupa, em cima de uma viatura policial, gritando as seguintes palavras: "Acordem suas ovelhas, o mundo acabou em 2012, nós estamos no inferno, Silvio Santos é o anticristo." Nesse momento você diz: "Carai, o Juninho transcendeu." Por que você diz isso? Porque ali, naquele momento, Juninho está além da sua compreensão.
Sartre sugere que a gente estenda esse conceito. Não é só Juninho que transcende, e sim toda a realidade, incluindo a viatura, os policiais e até mesmo Silvio Santos, o anticristo. Para ilustrar isso, Sartre pede para a gente observar qualquer coisa. Por exemplo, essa maçã. Perceba que é possível olhar esse objeto de cima, de baixo, de um lado, de outro, mas não importa o que você faça, você nunca tem uma visão completa. Ainda que você cerque essa maçã por câmeras, ainda vai ter um número infinito de representações que você não tem acesso. Os átomos, as moléculas, as radiações que a maçã emite. Isso sem contar o fator tempo. Se eu mordo essa maçã, ela começa a se deteriorar. Nesse momento fica muito claro que a maçã desse minuto já não é a mesma do minuto seguinte. E na verdade isso vale para qualquer objeto, é só que a gente não percebe. O universo está num estado constante de mudança, também conhecido como entropia. Por essas e outras, Sartre diz que todo objeto transcende, isto é, todo objeto está além da nossa compreensão. Agora, perceba como isso é especialmente válido para pessoas. Se nossa mente não consegue acessar a realidade completa de uma maçã, o que dizer de um ser humano? Toda vez que a gente olha para alguém, essa pessoa tem uma história, sentimentos, opiniões. Só que é impossível acessar tudo isso, então nossa consciência faz uma simplificação. Aos nossos olhos, toda pessoa é objetificada. A gente nunca tem acesso a alguém por completo. Nesse momento, Sartre coloca a mão no seu ombro e assopra no seu ouvido. A maçã é transcendente. Juninho é transcendente. Sabe quem mais é transcendente? Você. Como assim, Sartre? Eu, transcendente? Eu nem tenho roupa pra isso. Bom, na verdade, colocando em termos filosóficos, o ego é transcendente. Você pode ler mais nos meus livros, eu passei a vida escrevendo sobre isso. E você interrompe. Não. Eu vim pro YouTube porque eu quero que alguém faça um resumo grosseiro, de preferência de um jeito bem raso, que distorça toda a seriedade da sua obra. Então nesse momento, Sartre vira um super saiyajin. E ele diz: A consciência é como um Kamehameha. Só que ele pensa na analogia melhor, então ele vira o Scott do X-Men e diz: a consciência é como um raio do Scott do X-Men. Você pode direcioná-la para qualquer coisa, e assim que você faz isso, essa coisa vira um objeto simplificado. Se você direciona esse raio para você, isto é, se você pensa em você, acontece a mesma coisa. Você também vira um objeto simplificado. Sendo assim, aquilo que a gente chama de eu, nosso ego, é transcendente, porque é impossível acessá-lo por completo. Não sei se está ficando claro, mas isso traz uma conclusão bombástica. Som de bomba. Obrigado. Quando falamos em autoconhecimento, é comum a gente imaginar que dentro da nossa cabeça existe uma pessoazinha responsável por pensar, tomar decisões, cantar bom xibom xibom bom bom. Conhecer a si mesmo seria então descobrir o que essa pessoa quer da vida. Só que aí vem Sartre e diz assim: nada a ver, irmão. Você não pode descobrir o eu, porque o eu é infinitamente complexo. Michel de Montaigne costumava dizer: de manhã eu sou uma pessoa, depois do almoço eu sou outra completamente diferente. Nós somos contradições ambulantes. A gente está sempre mudando de ideia, sempre imaginando outras possibilidades. E se alguém diz que nunca duvida de si, ou essa pessoa está fingindo, ou ela é uma idiota. Por essas e outras, Sartre diz que o eu não é algo que você descobre, e sim algo que você cria. É uma diferença sutil, mas muito importante. Toda vez que você pensa em você, você tem acesso a uma simplificação. E em cima dessa simplificação, você precisa contar uma história. E é aqui onde está a chave de todo o caos, porque é comum a gente confundir nossas histórias com fatos. Por exemplo, eu nasci em São Paulo e não sei voar. Isso são fatos. Agora, eu sou uma pessoa cínica, infantil e muito provavelmente vou morrer só, porque eu sou incapaz de mudar. Se você perguntar para minha ex-namorada Kimberly, ela vai dizer: pode crer, apenas fatos. Mas ela está enganada, porque isso é uma história. Eu sou sim capaz de mudar, tanto que já faz um mês que eu não posto no perfil dela que ela tem cara de jiboia. Enfim, estamos sempre contando histórias em cima do nosso conceito de eu. Até que tudo bem, esse é o jeito que a mente humana funciona. Agora, não sei se você já percebeu, mas é comum nossas histórias não serem muito gentis. A gente está sempre se cobrando, se criticando, fazendo comparações injustas. Esse é um traço especialmente aparente na nossa geração.
Para onde você olha tem alguém com menos de 25 anos duvidando do próprio valor. Isso levanta a questão, por quê? Se o eu é uma história que a gente conta, de onde vem tanta insegurança e autodesprezo? Para responder essa pergunta, a gente precisa mergulhar nas profundezas da consciência. Bem lá no fundo, depois das lembranças, dos medos, daquele sonho estranho com o padre Marcelo Rossi. Depois de tudo isso existe uma caverna, e dentro dela mora uma voz. Essa voz não é necessariamente você, mas ela dá pitaco em tudo que você faz. Heidegger, outro filósofo existencialista, que infelizmente era um nazista safado, chamava essa entidade de Dasman, que numa tradução livre significa ele. A formação do ele começa logo na infância. Seus pais viram para você e dizem: quer ser alguém na vida? Então estude. Quem é esse alguém? Não sou eu, não é você, mas não importa, todo mundo quer ser como ele. E ao longo da nossa existência, essa entidade vai ganhando novos contornos, de acordo com o que o mundo espera da gente. Para ser alguém na vida, você precisa se dedicar, passar no vestibular, ter uma casa própria. Qualquer coisa que fuja desse enredo é visto como uma espécie de fracasso. Só que não para por aí. O Dasman não define só o que é sucesso, ele define todo o nosso comportamento. O que é amar, o que é ser um bom filho, o que é ser mulher. Durante toda a nossa vida, somos apresentados a esses papéis, e a regra é simples. Se você quer ser respeitado por eles, você precisa agir de acordo com o que eles esperam. Eles quem? Pois é, ninguém sabe. O Dasman é uma entidade fantasma que varia de acordo com muitos fatores: família, cultura, contexto social. Num ambiente saudável, isso pode até oferecer uma direção para a vida. Afinal, somos uma espécie social. Podemos até afirmar que sem eles, a vida perde o sentido. Agora, num cenário tóxico, cheio de regras injustas e expectativas irreais, isso pode se tornar um pesadelo. Por exemplo, uma pessoa que cresceu num ambiente conturbado dificilmente vai ter uma visão saudável de si, ainda que por fora seja a pessoa mais serena e doce desse mundo. Se ela cresceu sendo ignorada, xingada ou sendo cobrada excessivamente, é muito provável que a voz interna dela seja extremamente hostil, porque não importa o que ela faça, ela nunca será boa o suficiente para eles. Heidegger vai além. Ele argumenta que você nem precisa ter tido uma infância difícil. Para sua voz interna ser hostil, basta existir numa cultura doente. E tcharam, esse é o caso da nossa. É engraçado dizer isso, soa quase como ingratidão. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você ganhou na loteria cósmica. Você tem um teto sobre a sua cabeça, internet. Morrer de fome provavelmente não é uma preocupação. E ainda assim, sejamos honestos. Volta e meia a gente se sente miserável. Por quê? É difícil apontar uma única razão, mas uma delas provavelmente tem a ver com: eu me sinto um pedaço de merda. E o problema é que isso é um projeto, porque pessoas insatisfeitas consomem mais. Você já deve ter notado que para onde você olha tem alguém mais bonito, mais rico, mais talentoso, ou então algum imbecil falando muita merda e ganhando rios de dinheiro. Isso não acontece por acaso. Por trás dessas coisas existem algoritmos cuja função é uma só: estimular o nosso cérebro, porque estímulo é igual a atenção, e atenção é igual a dinheiro. Esses algoritmos não dão a mínima para nossa saúde mental. Se o que te faz ficar mais tempo na frente de uma tela é passar raiva, eles vão ter prazer de te fornecer esse conteúdo. Então a gente entra em redes sociais que teoricamente são de graça, mas o preço muitas vezes é a nossa sanidade. Afinal, se de um lado o narcisismo sempre é recompensado e de outro sempre tem alguém melhor que eu, qual o sentido de continuar? De repente, o Dasman ganha um aspecto monstruoso, porque essa voz começa a soprar no seu ouvido: tá faltando alguma coisa. O que tá faltando? Não sei, mas claramente tá faltando, porque olha em volta. Você não é como eles. É difícil ilustrar esse conceito. Eu tô falando do Dasman como se fosse uma voz, e é de certa forma, mas isso está tão enraizado na nossa consciência que às vezes é como se fosse um instinto. Fica mais fácil visualizar se a gente simplificar a realidade ao máximo. Por exemplo, uma fileira de símbolos. Observe que na horizontal você vê uma letra, mas na vertical você vê um número. Observe também que é como se isso acontecesse fora do seu controle, quase como se existisse uma chave no seu cérebro que muda a sua percepção de acordo com o contexto. Se a gente tira o contexto, aí sim, a escolha passa a ser sua. Você pode enxergar um B ou um 13. Você também pode fazer um esforço consciente para enxergar um número aqui. Mas é difícil, porque culturalmente você foi ensinado a fazer outra coisa.
O Dasman é isso, não se resume à necessidade de agradar os outros. Ele é a voz da cultura e da intuição. Às vezes dá pra ouvir essa voz falando como uma coisa separada, mas na maior parte do tempo, não. Ela é tão rápida e intuitiva que é quase como se fosse você. E é aqui onde mora o perigo, porque, como diria o Rouba Brisa, aquele que não se conhece será comandado. Viver sob a influência do Dasman é como estar num relacionamento tóxico com a sua própria mente. Você está sempre procurando alguma coisa, sempre se sentindo inadequado, quando na verdade essa cobrança é um reflexo do mundo à sua volta. Conhece-te a ti mesmo. Se conhecer é entender que o ser humano foi condenado ao coletivo, e o coletivo nos deve respostas. De onde vêm suas ansiedades? Quando você pensa em você e se cobra, se diminui, diz para si mesmo que inferno, eu podia ser muito mais do que eu sou. Essa impaciência, esse tom quase cruel, isso é realmente você? Ou foi o jeito que te ensinaram a pensar? Ok, então antes de amarrar tudo, vamos recapitular brevemente. Com Descartes, aprendemos que o eu só existe no pensamento. Com Sartre, aprendemos como funciona esse pensamento. Vivemos numa realidade infinitamente complexa, então a sua consciência nunca tem acesso a uma coisa como ela é, e sim uma simplificação. O mesmo vale para o nosso ego. Quando você pensa em você, sua mente simplifica. Em cima dessa simplificação, você precisa contar uma história. Com Heidegger, aprendemos que essa contação de história nem sempre é livre. Existe uma voz na nossa cabeça, influenciada pelo mundo e pela nossa cultura. Quando existimos num contexto tóxico, essa voz se torna hostil e, consequentemente, a visão que a gente tem de si mesmo também. Finalmente, com Sócrates, a gente aprende a superar essa voz. E é uma coisa tão simples que eu nem sei por onde começar. Sócrates era o filósofo da conversa. Andava pelas ruas de Atenas abordando as pessoas e perguntando por que elas pensavam o que elas pensavam. Nunca escreveu textos, nem livros. Para ele, filosofia se resumia ao simples ato de ouvir e questionar. Em muitos sentidos, a busca de Sócrates pela verdade reflete o nosso embate interno contra o Dasman e a voz do senso comum. Porque veja bem, quando você começa a fazer perguntas, você percebe que boa parte das pessoas não consegue explicar racionalmente porque elas acreditam no que acreditam. De um ponto de vista científico, existe uma razão para isso. Como diria Dobzhansky, nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. O ser humano é, antes de qualquer coisa, um animal brilhante, mas ainda assim limitado pela sua condição física. É claro que nossa mente trabalha com simplificações, seria impossível processar a realidade de outra forma. Uma única maçã tem mais de 1 octilhão de átomos. Isso é 1 seguido de 27 zeros. Parece até a minha nota na FUVEST. Enfim, por uma questão de sobrevivência, nosso cérebro está sempre simplificando coisas. Quando você soma isso à natureza social da nossa espécie, começa a bagunça. Primeiro porque nunca estivemos expostos a tantos conceitos quanto agora. A quantidade de informação que a gente consome por dia é absurda. Então, por padrão, nossa mente já vive num estado de sobrecarga. Daí você soma isso a uma rotina corrida, pautada pela competitividade e o medo constante de não ser suficiente. Perceba que não sobra muito tempo para fazer aquilo que Sócrates fazia: questionar o mundo e as nossas certezas. Isso resume todo o dilema do autoconhecimento. Só porque uma voz na sua cabeça fala uma coisa, não significa que seja verdade. Você não é essa voz. E para perceber isso, é muito simples. Basta reparar que quando ela fala, tem alguém ouvindo. Quem está ouvindo? Da próxima vez que você se vê perdido no sentimento, raiva, ciúmes, a sensação que você é um fracasso, experimenta dar um passo para trás e se observar. Assim, como se fosse um fantasma circulando a si mesmo. E aí você puxa um banquinho e se questiona: por quê? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Você vai notar que no mesmo instante a voz vai surgir cuspindo fogo, porque ela não gosta de ser questionada. Mas aí você insiste, imagina Sócrates do seu lado e enche essa voz de perguntas. Pede para ela explicar de onde vem tanta certeza sobre a vida. Se ela resistir e começar a gritar, a espernear, você sabe.
Você sabe, você sabe, você sabe. Você diz, essa é a questão. Só sei que nada sei. Vadia. Olá, pessoal amável da internet, agora sou eu, Thiago, sem roteiro, sem firulas, apenas cansaço, porque, meu Deus, esse vídeo deu muito trabalho. Eu vou gravar essa parte com outro microfone, espero que o áudio não fique muito estranho. É que o meu microfone principal tá igual a minha esperança com o Brasil. Morreu. O vídeo mesmo acabou. Eu sei que essa é a hora que todo mundo fecha a página e vai fazer coisas mais interessantes. Mas por favor, não vá ainda, porque eu tenho um recado muito radical. Som de recado radical. Obrigado. Na verdade, eu queria dizer 3 coisas. 1. Caso você tenha gostado desse vídeo e queira se aprofundar no tema, eu recomendo demais esse livrinho chamado Consolações da Filosofia. Além de ser bem baratinho, é uma leitura super acessível. O autor pega as principais ideias de Sócrates, Schopenhauer, Nietzsche e ensina como a gente pode aplicar isso na nossa vida. Comprando o link que eu vou deixar aqui embaixo, uma parte vai para o meu canal, então muito obrigado pelo apoio. 2. Esse foi o maior vídeo que eu já produzi na vida, e isso só foi possível graças ao Apoia-se. Se você está nessa campanha, obrigado, você é um anjo. Isso me leva ao meu terceiro ponto. Esse vídeo foi uma tentativa de resumir os 5 melhores livros que eu já li sobre autoconhecimento. Obviamente, não deu para incluir tudo, ficou faltando muita coisa interessante. Então, nos próximos dias, eu pretendo expandir as ideias que eu abordei aqui lá na minha página do Apoia-se, com textos, podcasts, talvez role até uma livezinha. Não vou prometer porque eu sou tímido, mas eu estou ensaiando, quem sabe. Se você tiver interesse, com R$3 você pode acessar todo esse conteúdo extra e ainda apoiar o meu trabalho diretamente, o que é maravilhoso, que quando você me apoia, você apoia a Luna, e quem não gostaria de apoiar esse anjinho de patas? Eu peço essa ajuda porque o YouTube não me paga quase nada, e inclusive há uma possibilidade real desse vídeo ser desmonetizado, e só de pensar nela me dá vontade de lacrimejar, porque eu passei 2 meses trabalhando nisso. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. De 3 em 3 reaisinhos eu consigo continuar fazendo o que eu faço. Muito obrigado. Para saber mais, é só clicar aqui na tela.